Fala galera, eu sou o Marcinho BJJ e estou aqui para poder falar do nosso seminário do livro de John Thompson, A Mídia e a Modernidade. O John Thompson teve toda a sua formação na Terra da Rainha, na Inglaterra. E esse livro foi o resultado de uma fase de pesquisa em que suas inquietudes eram a natureza dos meios de comunicação e o impacto social e político nas mudanças nas formas de comunicação. Atualmente, sua pesquisa está focada no impacto da revolução digital da indústria editorial. John B. Thompson destaca que seu interesse do estudo é entender as formas complexas e múltiplas pelas quais a mídia passou a moldar o mundo em que vivemos hoje. Thompson vai discorrer principalmente sobre dois tipos de interação, mediada e quase mediada, e como essas complementaram a interação face a face. Abordará também questões relacionadas à visibilidade ou a novas visibilidades, produzidas com o desenvolvimento dos meios de comunicação e o impacto dessas sobre a maneira que os indivíduos compreendem os eventos à distância. Já logo no começo da obra, John B. Thompson analisa as naturezas dos meios de comunicação a partir de teorias sociais mais amplas. Apresenta conceitos e contextualiza historicamente a trajetória de seu pensamento até a teoria social da mídia. O autor desenvolve uma abordagem que privilegia a comunicação como parte integral de contextos mais amplos da vida social. Para tal, divide o capítulo em 6 seções. Ação, poder, comunicação. O autor traz aspectos de contextos sociais entre os quais a comunicação e a comunicação mediada em particular deveriam ser entendidas. Enquanto forma de ação, a comunicação deve ser analisada baseada, ao menos em parte, na análise da ação e na consideração de seu caráter socialmente contextualizado. Considerando que os fenômenos sociais podem ser vistos como ações intencionais e que o poder é um fenômeno social penetrante, Thompson considera útil fazer uma distinção entre as diversas formas de poder, destacando 4 tipos principais: poder econômico, poder político, poder coercitivo e poder simbólico. O uso dos meios de comunicação. Nessa seção, Thompson analisa algumas características dos meios técnicos de comunicação, considerando e distinguindo seus aspectos gerais ou atributos. Entre os atributos analisados estão fixação da forma simbólica, durabilidade, capacidade de multiplicação e reprodução, distanciamento do espaço temporal, disponibilidade. Por fim, o autor apresenta as habilidades contemporâneas e as formas de conhecimento exigidas dos indivíduos para o uso dos meios técnicos. Algumas características da comunicação de massa. Nesse tópico, o autor desenvolve uma crítica ao que nomeiam comunicação de massa, partindo do questionamento etimológico do emprego das palavras massa e comunicação nessa expressão. Thompson considera mais apropriada a utilização da comunicação mediada ou a mídia e define aquilo que considera comunicação de massa, enumerando 5 características. 1. Envolver meios técnicos institucionais de produção e difusão de conteúdo. 2. Mercantilização das formas simbólicas. 3. Dissociação entre o texto de produção e os contextos de recepção de forma simbólica. 4. Ampliação da disponibilidade das mensagens no tempo e espaço. 5. Publicização das formas simbólicas. Publicização. A reorganização do espaço e tempo. O desenvolvimento dos meios técnicos de comunicação possibilitaria os indivíduos se comunicarem no espaço e no tempo cada vez mais dilatados, nas quais os meios de comunicação reordenam, alteram as relações espaço-temporais e assim modifica nossa compreensão da história, do mundo e da nossa sociabilidade.
Destaque também que o desenvolvimento dessas novas formas de comunicação e transporte, em certo aspecto, estariam alterando a experiência do fluxo do tempo, acelerando comunicação, aprioração e vida cotidiana. Agora, John B. Thompson explora algumas questões sobre as relações entre a comunicação mediada e os contextos sociais práticos nos quais ela é recebida e entendida. Para tal, é preciso entender a recepção dos produtos da mídia como uma rotina, em geral, já integrada por indivíduos em suas vidas cotidianas. E essa análise percebe a recepção como uma atividade, ação, que é situada e rotineira. Assim, possui caráter de realização especializada de quem está envolvida num processo de interpretação. Thompson destaca que o processo de recepção e aprioração das mensagens da mídia envolve uma autoformação do indivíduo, não sendo o único influenciador neste processo cada vez mais importante.